Exemplo 5. Então, dada f de x igual a x elevado a 1/3, encontre f' de x. Então, aqui 1/3 então, é a nossa função. E então, a gente tem que observar o seguinte, que toda vez que eu tenho um expoente racional, nada mais é do que um radical. Tá? Então, é a raiz, a potência que está em cima vai para dentro. E a que está embaixo vai para a raiz. Tá? Então, ou seja, eu estou aqui com a função raiz cúbica de x. No exemplo 3, a gente trabalhou a raiz quadrada de x. E agora aqui a gente tem a raiz cúbica de x. Então vamos ver como que fica. Né? Então podemos fazer tanto usando o limite por h ou o limite por x. Né? Então vamos usar h aqui. Então f' de x é igual ao limite para h tendendo a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. Então isso é o limite para h tendendo a 0 de. Bom, f de x mais h, então vai ficar x mais h, né, raiz cúbica, menos raiz cúbica de x, dividido por h. Muito bem. Então, olha só, como que a gente pode contornar esse problema? Tá? Então, para contornar esse problema, a gente vai fazer uma mudança de variável. Tá? A gente vai fazer uma mudança de variável de que forma? A gente vai olhar o x mais h, eu vou chamar de t ao cubo. E o x eu vou chamar de a ao cubo. Tá? Um valor a fixo. Porque o x, na verdade, estou fixando. O x é dado. Então, para cada x eu faço esse tipo de raciocínio. Então, o que está variando aí é o h. Então, a gente vai fazendo a mudança de coordenadas Então, o x mais h eu vou chamar de t ao cubo. E o x eu vou chamar de a ao cubo. Tá? Não tem problema com a questão do sinal, porque quando potência ímpar, a potência ímpar não tem problema com o sinal, porque o sinal sai para fora, né? Então, a gente vai ficar com que tipo de limite? Então, limite, o h tende a 0. Né? O h tende a 0. Então, se h tende a 0, significa que o t ao cubo tende a x. Ok? Mas x é a ao cubo. Então, t ao cubo tende a ao cubo. Ou seja, t tende a a. Tá? Então, eu vou ter com t tendendo a a. Entenderam? A ideia, o h tende a 0. Então, quer dizer que o x mais h tende a quanto? Com o h igual a 0, tende a x. Né? Mas esse x mais h é o nosso t ao cubo. Então, quer dizer, t ao cubo tende a x, que é a ao cubo. Então, t ao cubo tende a a ao cubo. Então, t tende a a. Tá? Então, eu vou fazer t tendendo a a da raiz cúbica x mais h. X mais h é o t ao cubo. Menos raiz cúbica de x. X é a ao cubo. Dividido por h. Mas quem que é h? Ó, h, vamos ver como que a gente pode escrever o h no quociente. Né? Então, h, ele é t ao cubo menos x. Não é? Mas eu não posso escrever nem o x nem o h. Né? As nossas novas variáveis é t e a. Então, o x é a ao cubo. Então, isso vai ficar t ao cubo menos a ao cubo. Então, aqui embaixo vai ficar t ao cubo menos a ao cubo. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, quanto que dá isso aqui? Então, isso aqui vai ficar o limite para t tendendo a a de. Bom, aqui eu vou cancelar o cubo com o cubo, aqui o cubo com o cubo, vai ficar t menos a sobre t ao cubo menos a ao cubo. Ok? Temos essa expressão. E agora, o que eu posso fazer aqui? Ó? Bom, o t ao cubo menos a ao cubo, eu posso observar que eu posso escrever como t menos a vezes quanto aqui? Quanto que eu tenho que tirar? Bom, olha só, um t eu já tenho. Para ter t ao cubo, eu preciso de um t ao quadrado. Ok? Então aqui vai ficar t ao cubo. Aqui vai ficar menos a t quadrado.
né? Menos AT quadrado. Então aqui para eliminar eu vou ter que ter mais AT. Porque esse vai multiplicar com esse, vai ficar AT quadrado. Ok? Muito bem. E depois quando eu faço esse vezes esse, vai ficar menos A quadrado T. Menos A quadrado T. E aí para eliminar esse, eu vou mexer com esse último aqui. Menos A quadrado, né? Então mais A quadrado. Ok? A quadrado. Porque quando eu vou distribuir, então vai ficar, ó, este vezes esse dá T ao cubo. Esse vezes esse, opa, esse vezes este aqui primeiro, vai ficar menos AT quadrado. Esse vezes esse vai ficar mais AT ao quadrado. Esse vezes esse vai ficar menos A quadrado T. E esse vezes esse vai ficar mais A quadrado T. E aí esse vezes esse vai ficar menos A ao cubo. Então esse vai cancelar com esse com este. Então vamos ter T ao cubo menos A ao cubo. Tá? Então aqui eu vou ter então, o limite para T tendendo a A de T menos A sobre T menos A vezes T ao quadrado mais AT mais A quadrado. Então aqui eu cancelo com esse. Então eu vou ficar com o limite para T tendendo a A de 1 sobre T ao quadrado mais AT mais A quadrado. Ok? Então faço agora o T tendendo a A. O que eu vou obter aqui vai ficar 1 sobre A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Então isso é 1 sobre 3A quadrado. Ok? Mas quem que é o nosso A? Quem que é o nosso A? Bom, se o x é A ao cubo, então A é raiz cúbica de x. Então isso aqui é 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Okay? Então eu posso reescrever isso como 1 sobre 3 x elevado a 2 terços. Né? Então potência que está dentro vai para cima, que está lá na raiz vai para baixo. Bom, eu posso então escrever isso como 1 terço vezes x elevado a menos 2 terços também, né? Porque potência negativa significa que ele vai descer aqui para o denominador. Tá? Então eu posso reescrever dessa maneira aqui também. Então derivar x elevado a 1 terço é a mesma coisa que 1 terço vezes x elevado a menos 2 terços. Então note o seguinte, ó, o 1 terço que estava no expoente, ele caiu aqui para frente. Ok? Aí o 1 terço estava no expoente, se eu subtrair 1 do expoente, vai ficar 1 terço menos 1, vai ficar exatamente menos 2 terços. Então isso aqui a gente consegue observar em qualquer potência, em qualquer potência, qualquer polinômio de x, a gente consegue observar esse tipo de raciocínio, que a gente vai ver em seguida as regras de derivação. Nas regras de derivação a gente vai ter a derivada da potência, que é algo desse tipo. A gente vai entender direitinho como fazer essas derivadas e aí eu não vou precisar calcular exatamente o limite. Observe uma coisa, pessoal. A função raiz cúbica de x, né, a função f, que é a raiz cúbica de x, ela é contínua no zero. Né? Vocês podem verificar aí que ela é contínua no zero. Ela está definida no zero, né, que a raiz cúbica de zero é zero, tá? E ela é contínua. A raiz cúbica vai ser um gráfico desse tipo, né? Na verdade aqui embaixo e sobe, né? Que é o inverso, né, da x cubo, tá? Beleza, pessoal? Então a gente pode observar dessa maneira, né, que essa função aqui ela vai ser contínua no zero, só que o que vai acontecer aqui com a derivada, né, a f'? A f' é exatamente essa aqui. Essa é a f'. Né? Então aqui faltou só escrever, né? Então, portanto, f' de x é igual a 1 terço x elevado a menos 2 terços. Tá? Posso escrever dessa maneira. Então, olha só, essa daqui ela não está definida no zero. Por que ela não está definida no zero? Porque eu estou tendo a raiz cúbica de x ao quadrado embaixo, no denominador. Se o x é zero aqui, eu vou zerar o denominador. Então ela não está definida para x igual a zero.
Então olha só, a função é contínua, só que a sua derivada não está definida para x igual a zero. Tá? É uma observação interessante essa, né? Porque mesmo a função sendo contínua, ela não é derivável no zero. Né? Então é um exemplo de uma função que é contínua no zero, mas não é derivável.